Olá, meus alunos do segundo ano, vamos dar início ao estudo da disciplina de Biologia. Eu sou a professora Andressa Rocha, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Cocal. Vamos estudar a diversidade biológica. Os objetivos de nossa aula são compreender a classificação dos seres vivos em grupos e entender o que é filogenia e a representação de cladogramas. Como existe uma grande diversidade de seres vivos, para facilitar seu estudo é necessário o agrupamento destes para que possamos compreender melhor as suas características. Este ano vamos estudar os 5 principais grupos de seres vivos, que são os 5 reinos: o reino animal, vegetal, reino fungi, protista e monera, grupo referente ao reino das bactérias. No passado já foram usados vários critérios para classificar os seres vivos, mas atualmente considera-se as relações de parentesco como critério principal. O ramo da biologia que estuda as relações de parentesco é a filogênese, pois filo significa grupo e gênus, origem, a origem dos grupos. É estudada pela filogenia. Outros ramos da biologia referente ao estudo da classificação da biodiversidade é a taxonomia. A taxonomia ela se ocupa em identificar, nomear e classificar os seres vivos. Portanto, ela trata da descrição do nome científico e a classificação desse ser vivo de acordo com um sistema de classificação específico. Portanto, é a sistemática que determina o sistema de classificação que será utilizado. Atualmente, o sistema que considera as relações de parentesco, a sistemática filogenética. Carolus Linnaeus é considerado o pai da taxonomia moderna, pois ele foi o primeiro a criar um sistema de classificação, tendo estudado cerca de 10.000 tipos diferentes de seres vivos. Ele sentiu a necessidade de desenvolver um sistema eficiente para organizar esses seres vivos que estava estudando. Antes de Linnaeus já tinha se proposto classificações diferentes para os seres vivos, mas nenhum desses sistemas de classificação era rebuscado como o de Linneu. Primeiro se observou a distinção entre animais e plantas, depois buscou-se classificar os animais considerando o ambiente em que vivem e as plantas em relação ao tamanho. Santo Agostinho buscou classificar os animais de acordo com a utilidade, se eram úteis ao ser humano, nocivos ou indiferentes. Mas essas classificações utilizavam critérios arbitrários, eram sistemas artificiais que incorriam em vários erros, sistemas que não consideravam ou representavam a realidade das semelhanças entre esses seres vivos. Atualmente, os sistemas naturais consideram relações evolutivas que são estudadas considerando a estrutura corporal, a fisiologia e hábitos desses seres. O sistema que Linneu criou em 1735, o sistema Naturae, foi interessante porque ele criou grupos hierarquizados, os táxons, em que um grupo maior como o reino incluía subgrupos menores, tendo em vista as semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Embora Linneu acreditasse no fixismo, que todas as formas de vida foram criadas de maneira fixa e imutáveis, sem considerar a evolução, a taxonomia atual segue o evolucionismo, que considera aspectos fisiológicos, embriológicos, bioquímicos, genéticos, ecológicos, entre outros fatores, para determinar o grau de parentesco entre as espécies. O sistema de classificação de Linneu apresenta diferentes categorias taxonômicas, em que reino é o grupo mais amplo. Dentro deste reino há diferentes filos, que são subgrupos, como por exemplo o filo Chordata, que está presente dentro do reino animal, incluindo animais que no desenvolvimento embrionário apresentam notocorda e podem desenvolver a coluna vertebral. Dentro do filo Chordata, há animais que são mais semelhantes entre si e, portanto, são incluídos em uma classe, embora dentro do filo Chordata existam várias classes. Ampliando a observação das semelhanças na classe mamália, dá para se observar ainda a possibilidade de formação de novos subgrupos no nível de ordem. E assim por diante. Dentro da ordem carnívora, há diferentes tipos de famílias.
A família Canidae, por exemplo. Dentro da família Canidae há diferentes gêneros, entre eles o gênero Canidae. E dentro do gênero Canidae há diferentes espécies, como a espécie Canis familiaris, que se refere ao cão doméstico. Uma espécie diferente que pertence ao gênero Canidae é o Canis lupus, o lobo. Portanto, Canis familiaris e Canis lupus pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Você pode criar um truque para decorar as diferentes categorias taxonômicas criadas por Linneu: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage ou uma frase você pode atribuir para lembrar essa sequência. Mas é importante entender o conceito de espécie dentro da classificação biológica, visto que a espécie se refere a indivíduos semelhantes em vários aspectos que são capazes de cruzamento em condições naturais e gerar descendentes férteis. Naturalmente, diferentes espécies não cruzam e não geram descendência fértil, mas pode ocorrer casos em que espécies distintas podem cruzar, e nesse caso eles geram descendentes que não são férteis, considerados híbridos estéreis. Um exemplo de híbrido bastante conhecido é o burro e a mula. Esses animais são resultantes do cruzamento de duas espécies diferentes, como a égua e o jumento. Apesar dessa possibilidade, a mula não gera prole. O mesmo ocorre com o cruzamento de duas espécies de corvos, gerando indivíduos híbridos estéreis. Linneu estabeleceu ainda algumas regras para a nomenclatura científica, tão importante para a identificação de diferentes seres vivos em todo o mundo. O nome vulgar não poderia ser considerado devido à grande variedade de línguas existente entre os países. Como, por exemplo, o nome vulgar de uma espécie no Brasil pode ser cão ou cachorro, enquanto nos Estados Unidos é dog. Para isso, estabeleceu-se as seguintes regras: a nomenclatura científica deve ser binomial, formada por duas palavras. Essas palavras devem ser escritas em latim, devem aparecer em textos em destaque, em itálico ou grifadas, sublinhadas separadamente. O nome científico da espécie humana, por exemplo, é Homo sapiens. Homo se refere ao gênero e sapiens ao epíteto específico, visto que o nome da espécie, o nome científico é Homo sapiens, binomial. Uma vez citado no texto Homo sapiens, pode-se utilizar a abreviação H. sapiens para se referir a esta espécie. Ou ainda, quando não há determinação da espécie e apenas quer se referir ao gênero, pode-se usar a abreviação Homo sp. indicando apenas o gênero. A estas duas palavras pode-se acrescentar ainda a subespécie, uma denominação mais específica que classificaria a raça, como Passer domesticus, podendo-se acrescentar ainda nesse nome científico o nome da pessoa que o descreveu pela primeira vez e o ano, Linneu, 1758. Vale ressaltar aqui que nem todas as espécies apresentam subespécies conhecidas. Vamos avaliar alguns nomes científicos de espécies. Canis lupus familiaris. Aqui temos o nome da espécie com subespécie. Canis lupus e Canis latrans não pertencem à mesma espécie, mas pertencem ao mesmo gênero, Canis. Nestes dois tipos de pinheiros citados, Pinus nigra e Pinus nigra caramânica pertencem a subespécies diferentes, embora sejam da mesma espécie e mesmo gênero. E para se determinar se indivíduos são da mesma espécie, do mesmo gênero, é importante estudar determinadas características para estabelecer essa classificação dentro do estudo das relações de parentesco. A homologia é um aspecto importante que pode aparecer entre as espécies. Observe aqui que existe o mesmo plano estrutural entre o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Existem semelhanças biológicas entre essas estruturas em que elas apresentam a mesma origem embrionária, o mesmo plano básico de organização, embora tenham funções diferentes.
Note que nas diferentes espécies aparecem os mesmos ossos em sequência: o húmero, rádio, una, carpo, metacarpos e falanges. A analogia é outro aspecto importante a se considerar na comparação entre as espécies. Apesar de apresentarem a mesma função na analogia, a asa do morcego, a asa da ave e a asa do inseto, essas três estruturas apresentam um plano corporal totalmente diferentes, o que pode ser considerado para alocar essas espécies em diferentes grupos. Na classificação filogenética é importante conhecer quem é o ancestral comum de um grupo, os seus descendentes com modificações, as relações de parentesco entre eles, e para isso utiliza-se representações gráficas. Por isso a filogenia é também conhecida como cladística, pois clados em grego significa ramo. É comum estudarmos o grau de parentesco entre as espécies e representar a ramificação do seu surgimento no decorrer de milhares de anos a partir de uma representação similar a uma árvore, a árvore filogenética, onde se estuda os clados ou ramos que surgem no decorrer do tempo. Vamos observar e analisar esses cladogramas, que são representações gráficas de filogenia. Em A temos o ser humano, em B o chimpanzé e em C o gorila. A partir de uma determinação gráfica, podemos observar qual destes seres apresenta maior proximidade em relação ao grau de parentesco. Em cada ponto que ocorre uma bifurcação, significa que ali existe um ancestral comum. A partir desse ponto, desse ancestral comum, houve o surgimento do organismo C e de outro ancestral comum, um ancestral comum que teria originado A e B. Ao lado temos a mesma representação, só que em um gráfico organizado de forma diferente. Mas ambos apresentam as relações evolutivas entre essas três espécies, em que o homem é mais próximo em relação ao grau de parentesco com o chimpanzé do que com o gorila. A partir de um cladograma, pode-se verificar, então, características primitivas e características derivadas que surgem, que são consideradas novidades evolutivas. Analise que uma característica primitiva deste cladograma é o fato de serem vertebrados. A partir desse ponto, todos os indivíduos acima são vertebrados. Mais acima no cladograma, verifica-se o surgimento de uma novidade evolutiva, que é o esqueleto ósseo. A partir desse ponto, todos os indivíduos acima apresentam esqueleto ósseo, excluindo-se o tubarão, que tem esqueleto cartilaginoso. Vertebrado é, portanto, uma característica primitiva, uma plesiomorfia. A novidade evolutiva pelo surge no cladograma e aparece no ancestral comum, que dá origem a primatas e roedores. Note que pelo é uma novidade evolutiva, uma característica derivada dentro desse cladograma, portanto é uma apomorfia. Mas perceba que nem todo acúmulo de mudanças dentro de uma população gera uma especiação ou o surgimento de uma nova espécie. Neste primeiro caso, ocorre anagênese, em que uma borboleta acumula mudanças físicas com o desaparecimento da linha amarela do seu corpo. No segundo caso, temos ocorrendo na borboleta um conjunto de processos que possibilita a especiação. Na cladogênese ocorre uma ramificação, o surgimento de duas espécies diferentes. Essas mudanças vão aparecendo nos seus descendentes por milhares de anos e pode ocorrer por diferentes fatores, como o distanciamento territorial, por exemplo. Estudando cladogramas, podemos considerar um grupo monofilético aquele que inclui o seu ancestral comum e todos os que surgem a partir dele. Você pode observar neste primeiro gráfico que a partir de um ponto em que há um ancestral comum, está marcado em azul todos os que surgem a partir dele. No caso de um grupo parafilético, inclui o ancestral comum, mas nem todos os organismos que surgem a partir dele. Já os grupos polifiléticos incluem diferentes ancestrais comuns e alguns organismos que surgem a partir deles. Finalizamos aqui esta aula e na próxima aprenderemos mais sobre classificação e os reinos dos seres vivos.
Deixo para vocês uma breve reflexão. Busque o conhecimento, mas busque a sabedoria, saber usar esse conhecimento para o bem e a prudência. Aplicar bem o conhecimento pode ser mais útil do que determinadas riquezas. Há riquezas que são facilmente perdidas, outras não. Aprender e saber viver a vida da melhor maneira é uma delas. Bons estudos, queridos!